pessoal. Obrigado. A luz aí, A luz, a luz. Vocês querem que apague a luz? Enxergar isso lá. Bom, se ninguém dormir, ou se todo mundo dormir também, não tem problema. Bom, então assim, acho que vocês já conhecem, né? Meu nome é Márcio, eu só conheço mesmo o pessoal do quarto, daqui mesmo do quarto período, né? Que são meus alunos. O pessoal aí, acho que é o primeiro e segundo período, né? Que a gente está reunido aqui com o quarto período. Então assim, é um prazer, eu acho que vai ter a oportunidade de a gente se encontrar em outras disciplinas, mas quando o Leonardo, desde o início do ano, do começo do ano, o Leonardo estava tentando organizar um curso aqui de Android, a parte de dar uma palestra também sobre isso. E a gente, por falta de tempo ou de bater os horários aí, a gente nunca conseguiu. E aí nesse segundo semestre a gente falou, não, dessa vez agora a gente vai organizar, vai tentar fazer isso passar um pouquinho do conhecimento que a gente adquiriu sobre Android. Antes de começar mesmo, eu queria até saber que tem alguém aqui que já desenvolve para Android, tem um aluno meu ali que já desenvolve. Tem mais alguém que já tem um contato com Android? Não, né? Nem com dispositivo móvel Android. Tem alguém que tem dispositivo móvel Android aqui? Só não desenvolvem, mas usam, né? Beleza. Então, é importante a gente notar, meu trabalho, só me apresentando, eu sou mestre em computação, ciência da computação, pela UFG, e a área de mestrado minha foi exatamente computação móvel, computação ubíqua. Bom, computação móvel eu acho que todo mundo entende o que é, né? Agora, computação ubíqua, eu não sei se o pessoal já está bem acostumado com isso. Então, computação ubíqua é pensar no computador como se fosse algo que as pessoas tivessem em qualquer lugar. Ubiquidade é isso, está em qualquer lugar, tá? Então, a gente quer tentar levar a computação ao nível que a gente tem hoje da energia elétrica, por exemplo, né? Quando vocês saem da casa de vocês e levam o notebook de vocês não se preocupam muito se onde vocês vão tem energia elétrica, porque normalmente dentro das grandes cidades vocês vão ter um ponto de conexão com a energia elétrica lá, não é assim? Então, com a computação ainda não é assim, apesar de que em alguns países asiáticos, né, alguns países mais desenvolvidos, a gente tem quase essa ubiquidade que a gente queria, mas no Brasil a gente está longe ainda disso. E o trabalho da computação ubíqua é exatamente trabalhar no desenvolvimento de tecnologias que possibilitem que a gente esqueça do computador, que ele esteja onde você estiver. Se ele estiver na sua roupa, se ele estiver com você através do dispositivo móvel, quer dizer, eu não quero saber, a informação vai estar comigo onde eu precisar. É isso que é a ubiquidade. Então a área de pesquisa minha foi computação móvel aliada à ubiquidade, porque a gente não vê mais a ubiquidade sem a computação móvel hoje em dia, tá? Bom, então por que eu quis fazer uma palestra sobre Android, né? Qual é o meu interesse com Android, especialmente hoje aqui? Como o Léo falou, eu estou finalizando, está em processo de revisão, um livro sobre Android, que é a minha área de estudo atual. Então, eu achei que seria interessante, na instituição que eu trabalho, eu divulgar a tecnologia Android para as pessoas que ainda não conhecem. Então, a gente preparou essa palestra com o objetivo de mostrar para vocês o potencial que vocês têm através dessa tecnologia. Vocês vão ver que Android é mais que o sistema operacional. A gente está muito acostumado, né? Se alguém perguntar o que é Android, né? Às vezes quem só ouviu falar vai falar, não, é um sistema operacional para computação móvel, né? Para dispositivos móveis. A gente vai ver que é mais do que isso, tá? E a ideia é mostrar para vocês que vocês podem se dar muito bem usando o Android na vida de vocês, desenvolvendo para Android. Então, quem está aqui num curso de sistema para a internet tem muita possibilidade também de desenvolver para Android. Tá? Então, assim, a nossa agenda ela é curta, tá? Não é uma palestra longa, eu não gosto de palestras que se estendem muito, mas a gente depois pode até conversar, tirar alguma dúvida se vocês tiverem. Então, o que eu quero começar? Por que eu quero motivar vocês para Android? Então, eu quero começar com números. Tem um ditado de um professor meu lá da UFG, ex-professor, que ele falava assim, olha, em Deus eu acredito, né, em qualquer outra coisa me tragam dados, né? Então eu estou trazendo dados para vocês, porque eu falar é uma coisa, e a gente falar
através de números, é mais fácil a nossa comunicação. Então, começando, eu quero mostrar para vocês que por dia, né, são ativados 1.300.000 aparelhos Android. É muita coisa, gente, se vocês pensarem que isso num dia só. Tá? Isso não é uma conclusão minha não, tá? Isso é a revista Info, por exemplo, ó, do dia 5 de setembro de 2012. Estou falando de coisas desse mês agora, tá? Uma outra coisa. Então, olha para vocês verem. Destes 1.300.000 Androids ativados diariamente, 70.000 são tablets. E quase 1.200.000 são smartphones. A gente pode falar assim, mas por que não fecha essa conta certinha? É porque um pouquinho a mais aí, é porque a gente tem não só dispositivos móveis, smartphones e tablets com o sistema Android. Alguém sabe algum outro tipo de dispositivo que o Android pode ser executado? TV é uma delas, né? O dispositivo agora que está tendo parece um pendrive, você se conecta na TV e roda tudo. Então, na verdade, é qualquer dispositivo móvel. Tá? Até TV, né, que não é tão móvel assim, a gente está usando o Android nela, para colocar inteligência, facilitar a programação de novos utilitários. Então, a gente tem isso aí já. Se a gente olhar, um crescimento de 160% em relação a junho do ano passado. 160% é muita coisa. Tá? Então, é bom a gente ficar de olho nesses dados, porque eles refletem uma tendência do mercado. Olha para vocês verem agora um outro número surpreendente. Tá? E, lembrando, o Android começou na época que eu comecei a minha pesquisa no mestrado, isso em 2007. E 2007 para 2008. Hoje, 4, 5 anos depois, ele atingiu 500 milhões de aparelhos vendidos. 500 milhões, né? É mais do que 2 vezes a população do nosso país. Tá? Então, esse daí também é do dia 12, agora, quarta-feira passada, tá? Dia 12 de setembro. O que tem de interessante nisso? É que segundo o IDC, que é o Instituto de Pesquisas, né, que vocês já devem ter ouvido falar ou não, mas o Google Android, né, que a gente chama de Google porque é quem encabeça o desenvolvimento, apesar de não ser somente o Google, né, a gente vai ver isso depois. O Android hoje tem, em fatia de mercado, 68,1%. Mas qual é o smartphone que a gente mais conhece? Qual é o que mais falam na TV, nos jornais? iPhone, né? Legal, o iPhone. O iPhone é muito bom também. Não estou desmerecendo o iPhone, não. Mas hoje aqui a gente está para falar de Android, né? Então eu vou jogar números que comprovem por que eu escolhi o Android. 16,9% é a fatia de mercado do iOS, que é o sistema operacional, né? A pilha de software que tem no iPhone e no iPad também, não é verdade? Então, dá pra gente ver a supremacia, quer dizer, juntando esses dois ambientes de desenvolvimento, esses dois sistemas operacionais, a gente tem o quê? Mais de 80% do mercado de smartphones, né, de celulares inteligentes. É muita coisa. Mas o Android tem quase mais de 3, 4 vezes mais a fatia de mercado do iOS. Depois a gente vai ver por que o Android cresceu tanto e por que ele tem 3, 4 vezes mais mercado do que o iPhone, tá? O iPhone é ótimo smartphone, mas tem outras questões envolvidas que fizeram o Android subir tanto. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisinhas que as empresas e que as notícias falam por nós, né? Empresas procuram engenheiros de aplicações móveis. Olha, a gente está às vezes trabalhando com aplicações para web, legal isso, mas a gente não pode esquecer nunca do mercado móvel, tá? Hoje, cada dia mais, a gente tem isso, ó, desenvolver aplicativos é uma ótima opção, as empresas precisam de pessoas que desenvolvem para computadores pequenos, móveis, né? A busca por profissionais capacitados está só começando, né? Isso é uma outra consultoria que está falando, olha, agora, se vocês quiserem trabalharem com isso, está só começando esse mercado. Olha uma outra informação importante. Entre 2011 e 2013, o setor de computação móvel, aí é geral, não é só Android, mas setor de computação móvel, deve crescer só 800%. 800%. Essa é a previsão da Research
Chukidance, que é uma outra consultoria. Isso são pessoas que trabalham nisso em escala mundial. Então eles têm alguma informação interessante sobre o que a gente está falando aqui. Outra coisa, eles falam assim, o mais legal é que em um mercado totalmente novo, acessível a qualquer pessoa, isso é da computação móvel. Antigamente, para montar uma aplicação, tinha que ter empresa, parceria, etc. Hoje, um desenvolvedor adolescente cria aplicações e oferece no mundo inteiro. Não é verdade? A gente não tem as lojas, né, do Android, por exemplo, o Google Play, né, da Apple App Store. Então a gente tem aí formas da sua casa desenvolver um software, e esse software você pode cobrar ou não dele, né? Você pode ganhar de outras formas, através de propaganda ou de outras coisas, e sem muito trabalho, sem muito esforço, não precisa de nada além do computador, né? Um notebook, você pode oferecer isso para o mundo inteiro. É interessante, é fascinante o que a gente tem na mão hoje, e às vezes a gente ainda não se deu conta. Tá? Isso quem está falando é nada mais do que o gerente sênior de marketing de produtos da Motorola. Aqui foi comprada pelo Google, né? Exatamente para continuar essa briga aí com a Apple, né? E outra coisinha, né? Este mercado sempre terá vagas para os profissionais bem qualificados, né? Há 8 vagas, isso é um estudo de caso, há 8 vagas para desenvolvedor Android na minha empresa, um entrevistado falando. É difícil achar um profissional porque muitos programadores dizem conhecer mais do que realmente sabem. E aí na hora de desenvolver não tem como... Então tudo que você fala na entrevista de emprego vai por água abaixo na hora que ele pede para você desenvolver, fazer, né? Então é onde ele fala, olha, tem 8 vagas lá e eu não consigo preencher. Aí ele fala lá embaixo, o salário inicial de desenvolvedor do Android lá na minha empresa, segundo o entrevistado, é de R$4.000. Inicial de quem começa a desenvolver. Então, eu estou mostrando, acho que, razões para a gente poder querer aprender computação móvel ou querer aprender Android. Tá? Bom, há várias formas de você desenvolver aplicações móveis. Né? Tem várias plataformas, várias formas de você desenvolver. Agora, quais são as principais? Tem muita tendência aí, mas quem está mandando no mundo hoje? O Android, né, que é encabeçado pelo Google, mas tem várias empresas juntas aí. A gente tem também, né, que também divide aí, como a gente já sabe, o iOS, né, da Apple, que, como eu já falei, está nos dispositivos iPad, iPhone, né, iPod também, roda iOS. A gente tem o BlackBerry, né, da RIM. Então, o BlackBerry é um outro tipo de dispositivo móvel, né, de sistema operacional também, tá? E, fechando os 4 grandes, a gente tem o Windows Phone, né? Houve épocas em que a Microsoft com certeza estaria na primeira fila ali, né? Hoje ela não está, ela está naquele lugar lá onde eu coloquei nessa ordem que eu falei mesmo, tá? A gente vai ver depois também por quê. Bom, o iOS é ruim? Não. O iPhone e o iPad tem todo o sucesso dele, em grande parte por causa do seu sistema e ambiente operacional, que é o iOS. Quais são os pontos fortes? Assim, ele tem vários pontos fortes, tá? Mas assim, é que a Apple sempre teve, desde a década de 80, um público cativo. Pessoas que, a gente fala até, como é que é? Apple maníacos, né? O pessoal que dorme na fila, né, para comprar o iPhone ou para comprar o novo iMac, coisas assim. Então, o pessoal é fiel. E outra coisa é que, olha gente, é alta qualidade ali nos gráficos, na reprodução de vídeos, é muito bom mesmo. O iPhone é um sistema, é um dispositivo móvel que realmente em 97 ele revolucionou o que a gente entendia por computação móvel. O iPad a gente também achava que não tinha mercado para ele e o iPad criou um mercado, na verdade. Então, são ótimos sistemas, tem mais pontos fortes, mas esses aqui são 2 importantes. E pontos fracos? Olha, uma coisa que eu aprendi na pesquisa, na academia, e acho que vocês também devem ter notado, se não notaram, prestem bem atenção nisso, é que qualquer coisa
tem vantagens e desvantagens. O que vai fazer a gente ficar com ela é se as vantagens forem maiores do que as desvantagens. Mas, por melhor que seja o iPhone, o iPad, eles também têm pontos fracos. Tá? E esse é um dos fatores, esses fatores aí ajudaram o Android nisso. O Android, o Google, o pessoal que desenvolveu, notou esses pontos fracos e falou, vamos fazer exatamente o contrário. Tirar esses pontos fracos da nossa plataforma. Então, primeiro, desenvolvimento e distribuição de apps, de aplicações, tá? Altamente controlados pela Apple. Para a Apple isso é ótimo. Ótimo. Ela é a empresa de maior valor no mercado, né? Hoje. Então, ótimo para a Apple. É muito ruim para quem desenvolve. A gente ser altamente controlado pela Apple. A gente não ter uma liberdade para querer mudar, por exemplo, de loja para vender nossos dispositivos. O jeito, a política da Apple é muito forte nisso aí. Então você não tem muito de onde fugir. Outra coisa, pagamento de taxas de desenvolvimento e comercialização. A Apple ela cobra, né, para você colocar coisas na App Store, tá? Para você desenvolver também você paga uma taxinha. Monopólio, né? Produtos fabricados só por uma única empresa. Então, quem fabrica o iPhone e quem fabrica o iPad? Tem alguma outra empresa que faz no iPhone e o iPad? Não. Né? A Foxconn, a Apple terceiriza, na verdade, a fabricação, né? Mas a Foxconn não tem liberdade para vender o iPhone e o iPad para outras empresas. Então, quem controla isso é só a Apple. Isso é um problema, porque eu coloco o preço que eu quiser no meu aparelho. Se eu quiser um aparelho mais barato, eu não vou achar, certo? Se eu tivesse, outras empresas quisessem usar o mesmo sistema operacional, mas fazer um aparelho com menos características, e por isso vender mais barato, e aí eu poderia disseminar isso mais facilmente, seria bom. Mas às vezes eu não dou conta de pagar o valor que eles cobram no iPhone. Só a Apple faz, tá? Bom, do Windows Phone, tem alguma característica forte? Tem. Primeiro é o apoio de uma grande empresa de fabricação de dispositivos móveis, né? Que até algum tempo atrás era a primeira empresa no mundo em fabricação de celulares, em venda de celulares. Ela perdeu o posto exatamente para uma outra empresa que investiu no Android, que é a Samsung. Né? Hoje... Oi? Ele ficou muito atolado no Symbian. Ficou, exatamente. E não viu a visão de touchscreen, né? Foi a hora que eles notaram que touchscreen era interessante, que recurso que tinha no iPhone e no Android há muito tempo era importante, eles já tinham perdido uma grande parte do mercado. Né? Então, mas todo jeito ainda é uma grande empresa e tem um apoio total da Nokia com a Microsoft. Eles têm um compromisso, vamos dizer assim. Isso é um ponto forte. Um outro é que é um sistema operacional rápido, eficiente, muito bom. O Windows Phone novo, né? O novo sistema 8 aí. Bom, pontos fracos. Relativamente pouca expressão no mercado atual. Olha, quando eu vou desenvolver alguma aplicação, a primeira coisa que eu vou olhar tem muita gente que quer que usa os aparelhos, os dispositivos para onde eu estou desenvolvendo. Acho que é um ponto que vocês têm que olhar, se tem demanda para isso. A segunda coisa é que tem poucos fabricantes e poucos produtos. Diferentemente da Apple, a Microsoft adotou uma ideia de, olha, quem quiser pode instalar aí, pode desenvolver dispositivos com o Windows Phone. Não é só a Nokia que vai fazer isso. Né? O problema é que tem poucos produtos, se comparado com o Android, por exemplo, né, disponível no mercado. Então, não tem um grande consumo, mercado consumidor. Poucas aplicações por causa disso. Né? Se eu tenho poucos produtos, pouca demanda, então o interesse dos desenvolvedores, que seriam, por exemplo, vocês, vai ser menor. Né? Então eu vou desenvolver menos aplicações para esse. Então a gente vai ter menos oferta também. O BlackBerry. Alguém já usou um aparelho de BlackBerry? Muito bons, não são? Para o que ele se propõe a ser.
Tá? Ele não foi pensado na computação móvel que a gente está falando de iPhone e de Android. Grande aceitação no mercado corporativo, principalmente empresas, empresários, né, executivos, eles gostam muito. Primeiramente por causa do teclado, né, físico que eles têm ali. Facilita muito, porque a comunicação textual desse pessoal é muito grande. Então, na época que você tinha só celulares com números, né, teclado numérico, isso foi uma evolução grande. Foi ele que lançou o teclado QWERTY? Ele pode até não ter lançado, eu não posso te dar essa resposta certinha, mas com certeza foi ele que popularizou. Tá? Então, assim, o grande boom desse teclado, o uso dele, foi com o pessoal dos aparelhos BlackBerry. Tá? E aí, por ser executivo, por ser um nível mais corporativo, qual que é a grande característica deles? Aonde eles estão mais preocupados? Exatamente em segurança, privacidade dos dados. Porque dados de executivo, né, eu estou trocando aqui informações de e-mail, de coisa, então eles se preocupam muito com isso. Tá? Essa é uma questão que eles estão fortes. Eles são fracos porque eles não se preocuparam com outros nichos de mercado. Agora que eles estão preocupando com touchscreen, né, e algumas outras características que com a Microsoft, né, deixar o tempo passar. E deixar o tempo passar nesse mercado competitivo de computação móvel é como se dá um tiro no pé todo dia. Tá? Então eles estão perdendo mercado e a tendência é perder mercado cada vez mais para outras empresas. E também, como a Apple, eles têm um monopólio. Né? Produtos fabricados e controlados sempre pela RIM. Tá? Então a gente não tem muito que sair para usar o sistema operacional deles. Eles são fechados, como a Apple nesse caso. E aí a gente tem uma outra opção. Então eu dei 3 opções para vocês, mostrei alguns pontos fortes, alguns pontos fracos. E agora eu vou mostrar por que eu considero o Android a melhor opção e por que muitas pessoas consideram também. Primeira coisa, plataforma que mais cresce. Acho que eu dei esses dados para vocês lá. Então, essa afirmação é baseada naquelas informações que eu já passei para vocês. 500 milhões de dispositivos móveis já vendidos e mais de 1.300.000 aparelhos ativados por dia, na média. Tá? Então, acho que dá para ver. E a fatia de mercado, né? 68% contra menos de 20% do segundo colocado. É open source, né? Código-fonte aberto. Isso é uma maravilha, pessoal. Tá? Para quem desenvolve, isso é muito bom. Aquele problema que eu mostrei da Apple lá, de você ser controlado por eles, aqui você não tem isso. Então você pode mudar as APIs, mudar o jeito de fazer o software e continuar funcionando no Android. Então isso é muito importante. Uso da linguagem Java como linguagem de desenvolvimento. Isso também é fantástico. Porque a linguagem Java é simplesmente a linguagem hoje, né, mais popular do mundo. Apesar da gente ainda achar que muita gente gosta de C e programa muito em C ainda, mas a linguagem Java, todo curso hoje praticamente, vocês têm aula, vocês aprendem Java aqui, né? Então qual a linguagem que vocês aprendem? Java. As outras vocês vão aprender, mas se tem alguma linguagem para ser seguida ou para ser aprendida, a gente vai primeiro em Java, depois a gente vai para as outras. Então, se eu já sei Java, fica muito fácil programar no Android, porque a linguagem, o ambiente é o Eclipse, por exemplo, o NetBeans que eu posso usar. Tá? Então, isso é uma outra característica. Aquilo que o Google viu, o pessoal do Google e da Open Handset Alliance, que é o pessoal que ajuda, viram lá de problemas que eu mostrei no iPhone, no iOS, eles estão tentando evitar isso. Várias empresas e vários produtos no mercado. Olha, desde HTC, Samsung, Motorola, LG, Sony, um monte, ZTE, quer dizer, até a Positivo está querendo entrar no mercado, vocês estão sabendo disso? A Positivo brasileira está querendo entrar no mercado aí desenvolvendo smartphones com Android. Eles estão desenvolvendo tablets. Sim, mas já estão com o propósito de lançar também um smartphone também, né? Então, o que é importante? A empresa quer, ela segue as instruções para usar a máquina virtual do Android
o sistema operacional todo, pode comercializar. Ela tem o seu contrato lá com o pessoal do Google. Então, Segue esse mesmo segmento? Oi? Smart TV? Tem. Tudo a ver com Android? Tem muitas TVs aí que estão usando esse conceito através de sistemas operacionais, como o Android mesmo. Samsung parece que foi que... Essa é da na verdade, Samsung. Essa Essa é da Samsung. Parece que tá lançando já Exatamente. um Android já bem Tá zero. avançando. Bom, então várias empresas e vários produtos. Então aí eu tenho várias empresas, eu tenho vários produtos. Cada empresa tem, nossa, todo dia eu coleciono aí uns 4, 5 modelos novos. Tá? E tem uma lista lá que se fosse passar aqui a gente ficaria uma aula inteira só discutindo os novos modelos. E aí eu tenho então muita concorrência. Então eu tenho muito preço bom. Então eu tenho uma briga grande. E aí isso é bom para o consumidor. É bom para a gente que desenvolve, porque dissemina, né? E Essa TV aqui mesmo, eu tava olhando no shopping ali, né? O pessoal troca canal por comando de voz. Então ninguém vai querer mais essas TV mais, é tudo comando de voz. mas essa é a tendência. Né? O cara pegar a mão aqui, ó, daqui ele troca o canal lá, mexe da TV todinha. Essa vai ser a tendência, pessoal. O uso cada vez maior dessas mídias. Então, se você quiser ir para o futuro mesmo, você vá para esse lado. Tá? Então, aí eu tenho muitos preços bons e aí eu tenho o quê? Comunidade de desenvolvimento altamente ativa. Por quê? Porque agora eu tenho uma grande gama de produtos muito populares. Hoje eu posso comprar um dispositivo com Android bom, um dispositivo que tenha até GPS, que não é a GPS, um GPS de verdade, por 300, 400 reais. Tá? Na Magazine Luiza direto chega oferta dessas para mim. Tá? Não vão ser da Samsung nem da Motorola, mas funciona que é uma beleza. Tem tudo que eu preciso. Tá? Então, 300 reais, aí já facilita, né? Quanto que vale um iPhone hoje? Não vou nem falar o 5, não. Tá? Vamos falar aí o 4, o 4S. Entenderam? Entenderam a diferença? Então, tem que tomar cuidado com isso. E além disso, ó, com isso agora eu tenho uma oferta grande lá no Google Play, muitas aplicações. Então, eu preciso de uma aplicação para localização. Nossa, digita lá location e aí sai um milhão de aplicações lá pra gente. Então é aplicação demais. 400, 500 mil aplicativos lá disponíveis. É muita coisa. Tá? E acho que vai aumentar, né? Porque se a gente tiver mais gente desenvolvendo aqui em Goiânia também, com certeza isso vai muito para lá também. E aplicações de terceiro têm o mesmo tratamento das aplicações nativas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você compra um dispositivo desse, ele vai vir com um monte de aplicações, não vão? Por exemplo, Uno, aquele joguinho Uno da Game Loft. jogo, calendário, aplicações de contatos, coisas assim. Essas aplicações vão vir. O Media Player dele. Significa que se eu fizer... eu não gostei do Media Player. Não gostei da aplicação de contatos. Ela podia ter uma funcionalidade que eu quero, mas que ela não tem. O que eu faço? Eu desenvolvo a minha e posso substituir ela. Mas normalmente o que acontece? Quando eu desenvolvo uma aplicação para um sistema operacional, as aplicações nativas elas têm privilégio. Isso acontece com o iOS. Aplicações que a Apple desenvolve têm privilégios em relação a aplicações que vocês desenvolvem, que a gente desenvolve. No Android, todas as aplicações têm o mesmo tratamento. Então as aplicações que o Google desenvolveu, elas se comportam da mesma maneira, elas têm as mesmas prioridades que a aplicação que eu ou você desenvolveu. Tá? Isso é importante ficar claro. Software bem livre mesmo. Né? Mas como eu falei para vocês, pessoal, na pesquisa a gente aprende que nem tudo, né, é um mar de rosas. Então a gente sabe que tem pontos fortes, mas tem pontos fracos também. Então é bom a gente, quando vai desenvolver, já saber, olha, onde eu estou pisando. Né? O que eu tenho que tomar mais cuidado? Então, dois pontos fracos aqui do Android. É que primeiro é a fragmentação da plataforma. Olha, quantas versões tem o Android? Nossa, vai lá saber. Ele está na 15ª, parece. Com a 4.01, que é a Jujuba, né, que eles falam lá, porque eles gostam de nomear que é Jelly Bean, né?
Eles gostam de nomear as versões com nomes de bolos, doces lá, né? Iniciados pelas letrinhas iniciais de cada versão, uma letra após a outra. A quarta é Ice Cream Sandwich. É um sanduíche de sorvete, quer dizer, vai entender o que é isso, né? O que eles querem dizer. Mas o importante é que foi uma grande versão. Então, assim, quantas versões eu tenho que me preocupar? Né? Eu tenho que desenvolver para uma mínima e para uma máxima, uma atual. Bom, isso é um problema, tá? Felizmente, o Google, sabendo disso, ele dá mecanismos para a gente trabalhar essa grande quantidade de versões. Então, não é impossível. E tem mecanismos que facilitam muito dentro do SDK a controle de versões, tá? Para onde vai. A Google Play, por exemplo, quando você fala qual versão que é a mínima e a máxima do seu software, ela não deixa o seu aparelho baixar Nada que é compatível. um aplicativo, exatamente, um aplicativo que não é compatível com a sua versão do seu sistema. Não chega a aparecer na lista. Nem aparece, exatamente. Exatamente porque você é obrigado a passar isso quando você está desenvolvendo, tá? E a grande diversidade de dispositivos móveis, isso também é ruim. No iPhone, quantos tipos de dispositivos a gente tem? Do 1 ao último, né? Pois é, mas se a gente contar, não dá 6. É 6, né? Esse é o sexto, é a sexta versão, na verdade, do dispositivo. 6. Quantos tipos de dispositivos móveis eu tenho com Android? De tela desse tamanho, né? Desse tamanhozinho, até relógio. Eu tenho exemplos de relógio com Android, né? Então, olha o tamanho, olha a diferença das telas. A variação é grande demais. Então, isso aí, ó, alguns têm teclados, outros não têm. Eu tinha um dispositivo móvel, que era aquele do Motorola Droid, né, que aqui no Brasil ele chama Milestone, né? 1, 2 e 3. E aí ele deslizava o teclado. Era excelente quando você queria digitar. Mas era um dispositivo que tinha um teclado físico. Esse aqui tem um teclado virtual. Poxa, como é que eu controlo isso no meu software? Ele vai se comportar diferente? Não. O Android também ajuda nisso, mas é um problema, eu tenho que me preocupar com isso. Resolução, tem dispositivo com alta resolução, outros com baixa, tem que preocupar com isso na hora de mostrar a imagem, senão a imagem fica muito grande e ocupa outra parte do texto, né? Como eu falei, são pontos fracos, né? Para mim, muito difíceis de ser controlados mesmo, de você evitar isso com o jeito que o Android se propôs. Por isso, o Google, não tendo como praticamente evitar isso, o Google ele deu um mecanismo, ele criou mecanismos para vocês controlar isso mais facilmente, tá? Então, não é um problema crônico não, é um problema que você consegue controlar. Bom, eu falei assim, motivei vocês, mostrei as plataformas, dei uns pontos fracos e fortes, e agora eu queria perguntar para vocês, o que é o Android? Então, o Android é um robô, né, que a gente costumava falar que Android era aquele robôzinho que se parecia com o homem, né, que fazia tudo que o homem iria tomar conta do mundo, não é assim? Bom, ele está tomando conta do mundo, mas de outra forma, né? Não é da forma que a gente pensava nos filmes. Por enquanto, né? É verdade. É um sistema operacional para dispositivos móveis? Acho que essa resposta aí eu já dei para vocês no início, né? Já falei que não é só. É um ambiente de desenvolvimento de aplicações móveis, é mais também do que isso, tá? Então, vamos ver o que é o Android nas palavras do próprio Google, tá? Bom, o Android é uma pilha de software para dispositivos móveis. Nossa, mas eu demorei um tempão para entender o que eles queriam dizer com pilha de software, porque na minha cabeça só entrava sistema operacional, entendeu? O que é uma pilha de software? Uma pilha é uma pilha mesmo, então tem várias camadas de software, vamos pensar assim, né? Agora, o que tem em cada camada? A gente vai ver agora. Que inclui, aí sim, inclui um sistema operacional, porque nada funciona ainda sem um sistema operacional, né? Não sei se algum dia vai funcionar sem sistema operacional, mas hoje não. Um middleware, alguém já ouviu essa palavra? Middleware? Já? Beleza, mais ninguém ouviu, né? Bom, middleware, alguém tem ideia do que é um middleware? Quem nunca ouviu a palavra da tradução do inglês? Middleware Está entre o software e o hardware. Está entre, mas nesse caso não vai estar entre o software e o hardware. Vai ter um outro software por baixo ainda. Então, middleware é alguma camada que fica no meio, fazendo uma espécie de interface
entre uma parte e outra, tá bom? Middleware é isso. Na minha dissertação, a gente propôs a construir um middleware para dispositivos móveis que facilitasse a inclusão de vários sensores, sem que o desenvolvedor da aplicação se preocupasse com cada tipo de sensor. Só precisava de uma informação, consultava o middleware. E o middleware é que se preocupava com a bagunceira toda, certo? Então, um middleware, né, o sistema operacional vem por baixo, vai lá ligado no hardware, como ele estava falando. Aí, nesse caso, o sistema operacional é que seria o middleware, da parte que liga com o hardware. E aí eu tenho as aplicações nativas, né, que é aquelas que já vêm com o dispositivo móvel. Isso é o Android, tá bom? Então é uma pilha de software que tem um sistema operacional que briga ou que conversa, que coordena o hardware. Em cima dele eu tenho um middleware, que é a parte que o Android desenvolveu de verdade. E eu tenho depois as aplicações que usam o middleware para funcionar todos os recursos que ela precisa. E aí, a gente tem uma palavrinha importante em desenvolvimento, né? Todo mundo conhece o significado de SDK? Não? Kit de desenvolvimento de software, né? Então, o kit de desenvolvimento de software é uma das grandes maravilhas que as pessoas têm à disposição para desenvolver software. Para vocês terem uma ideia da importância de um kit de desenvolvimento, vamos pensar que eu poderia desenvolver um software em Java se eu não tivesse um Eclipse ou um NetBeans? Pode. Posso? Bloco de notas. Posso. Eu costumo falar que quem faz isso é masoquista, mas pode. Né? Quem falou pode é verdade. Por que eu falo que é masoquista? Né? Porque uma pessoa em sã consciência, né, tendo Eclipse e NetBeans pelo menos para ajudar, se ela for desenvolver em Java puro, normal lá, ela está precisando de um tratamento, porque ela vai, com perdão da palavra, se ferrar. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, olha, eu preciso usar um editor, pode ser até um notepad da vida, eu preciso escrever meu código-fonte em Java. Depois disso, eu preciso salvar esse código, compilar ele com o JavaC ou qualquer outro compilador disponível, né? Não só existe o JavaC, não é verdade? JavaC é o que vem com o JDK, mas eu tenho outros. Compilo, deu erro. Aí, né, aquelas mensagens de exceção, de alguma coisa lá, vai eu olhar no código de novo onde está. Eu não sei, porque só está falando alguma coisinha ali meio vaga. Aí eu vou olhar, legal, achei o erro, deu erro de novo. Eu voltei, aí corrigi, beleza. Aí compilei, gerou o .class, né? .class é o que? É o executável da máquina virtual Java. É isso? Se eu quiser empacotar isso num outro tipo de pacote aí que a gente chama de jar, eu posso também, não posso? Aí eu posso distribuir, né? Beleza, então eu teria que usar um outro utilitário que vem com JDK e fazer o que? A conversão, o empacotamento dessa aplicação, juntando todos os classes, né? Ponto class aí. E aí eu chamar para executar para ver se está funcionando, só para dar uma testada, para ver se está legal. Aí eu venho, chama Java, né? E alguns parâmetros se eu quiser, e o nome da classe, não é assim? Aí, maravilhosamente, vai aparecer lá. Se não tiver legal a interface gráfica, o que eu faço? Volto lá para o código, lá com o meu notepad da vida, faço as alterações e mudo. Nossa, quando eu estou trabalhando em interface gráfica, eu faço isso toda hora, né? Porque eu corrijo um pouco, pedacinho, um tamanhozinho maior aqui do botão já fica ruim, aí eu vou corrigindo até ficar legal, né? Assim? Beleza. Para eu fazer uma classe, eu posso demorar 1 a 2 horas. Se eu usar um SDK, ou um kit de desenvolvimento de software, que já tem isso englobado tudo junto, um ambiente de desenvolvimento, que tem as APIs, as coisas todas que eu preciso, eu faço tudo isso. Ao salvar no Eclipse ou no NetBeans, o que já acontece? Já compila, né? Se eu quiser executar, eu aperto um botão, já executa. Se tiver alguma dependência, eu já posso ligar isso tudo e ele chamar o software inteiro. Tá? Eu posso gastar 5 minutos para fazer isso. Então, a gente escolhe, né? Usar ou não ambiente de desenvolvimento.
e kits de desenvolvimento de software. Porque se eu não tiver essas facilidades aí, eu vou ter que fazer todos os acessos meus, né, da forma básica, em C, por exemplo, que o Android no final, ele também tem uma interface em C que eu posso programar se eu desprezar essa outra parte. Tá? Então, qual que vocês preferem, usar C ou Java? Quem usou C, eu acho que vai preferir Java para esses casos. Né? Tem gente que gosta muito de C e C tem suas vantagens também. Mas para o nosso desenvolvimento de aplicações assim, para computação móvel, me perdoe, não dá para usar C não. Tá? Então, o SDK do Android, quer dizer, esse facilitador da vida do desenvolvedor, ele provê todas as ferramentas e as APIs, né, as interfaces de programação da aplicação, que a gente precisa para começar a desenvolver as aplicações. E é gratuito, posso baixar quando eu quiser, na máquina que eu quiser. Usando, como eu já falei, Java. Né? Ah, Márcio, mas tem um outro ambiente, uma outra plataforma, principalmente para celulares baratos, né, tradicionais, que a gente chama de Java ME. Já ouviram falar de Java ME, pessoal? A gente tem três tipos de Java de verdade, né? 3 padrões Java. A gente tem Java SE, que é o Java que vocês conhecem. A gente tem Java EE, que é o Java para aplicações corporativas, empresariais, principalmente aplicações web, né? A gente usa Java EE. E a gente tem Java ME, que é o Java Micro Edition, né? Para dispositivos móveis. Então, esse Java é o Java que a gente fala assim, esse celular meu roda joguinhos em Java, certo? Você faz algum joguinho em Java ME e aí eles são executados com as suas restrições nos dispositivos mais baratos, que a gente chama de celulares, né? Porque o nome smartphone foi só para diferenciar aqueles dispositivos que tinham sistemas operacionais de verdade e aquele dispositivo que era proprietário, que só tinha um controlador alizinho. Mas não tinha mais do que isso. Não podia fazer praticamente nada de aplicação e desenvolver e jogar lá dentro. Então a gente faz com o computador desktop. Bom, então o que eu estava falando? O Java ME não é o Java que a gente usa para desenvolver o Android. Graças a Deus, porque eu já desenvolvi em Java ME e é restrito demais. Você não tem as características e as capacidades que a gente tem no Java SE padrão. Então um monte de classe, um monte de facilidade a gente não tem no Java ME. E aí a gente tem que fazer só o básico. Com Java normal, no Android eu posso fazer tudo que o Java me permite praticamente. Tá? Uma ou outra restrição por causa do dispositivo móvel, mas praticamente tudo. Então, essa daqui é a arquitetura básica, né, da pilha. Aí agora a gente consegue ver esse conceito de pilha de software do Android. Então lá embaixo, eu acho que não sei se vocês conseguem ver aí, mas essa parte mais vinho vermelho aí é o kernel Linux. Alguém já sabia que o sistema operacional básico mesmo, o kernel do sistema operacional Android é Linux? Sim. Então, para ser código-fonte aberto, né, eles optaram para ser Linux, que era um sistema confiável, né, já muito testado, muitas distribuições. Então o pessoal do Google fala, que bobeira, não, vamos desenvolver sistema operacional, a gente já tem um sistema operacional excelente, um kernel excelente, vamos usá-lo. Né? Então, o sistema operacional básico, né, que é aquele que cuida da interação, né, com o hardware, por exemplo, é Linux. Acima dele, a pilha, vamos subir na pilha do Android, né? Temos as bibliotecas. Normalmente, né, as bibliotecas mais importantes em C, né, algumas em C aí. Por exemplo, a biblioteca de gerenciamento de banco de dados, né? A gente tem também a biblioteca para o motor de navegador web, né, que é muito usado aí nos navegadores que a gente tem nos dispositivos móveis, WebKit. libc, né, a biblioteca em C com muitas funções que o Android usa. De segurança, OpenGL, que é a parte gráfica, né, a parte de visual. O framework de mídia para comunicação com a parte de áudio e vídeo, tá? E aí ao lado aqui, ó, na parte direita, mais amarelado, a gente tem 2 componentezinhos importantíssimos. O primeiro é as bibliotecas principais, core, né? Aquelas bibliotecas que não tinha em Java, nem em C
e que o Android precisava muito, seriam essenciais para o Android. Então eles fizeram. Então chamaram de bibliotecas core, ali, ó, bibliotecas essenciais do Android. E abaixo ali a gente tem um nomezinho chamado Dalvik Virtual Machine, máquina virtual Dalvik. O que significa isso? Significa que o Android, você está me falando que apesar de eu fazer em Java, não roda JVM? É isso que eu estou falando. Ah, quer dizer que o Google não quis usar JVM, por quê? Porque ela não é otimizada para mobile, para dispositivos móveis. E por causa de patentes também, por causa de questão de patentes, de coisas assim. Então, ela não é otimizada para mobile. Quem que ia falando alguma coisa? Exato. Esse é o fator, né? Ela não é otimizada para dispositivos móveis, por quê? Porque seria muito pesada e não foi pensada para as características do dispositivo móvel. Então o Google falou assim, o seguinte, não, já está bom demais, nós já estamos no lucro, já não estamos fazendo as bibliotecas, já não estamos fazendo o sistema operacional, poxa, vamos fazer a máquina virtual, que vai rodar o software. E uma característica interessantíssima da Dalvik é que cada aplicação tem a sua própria máquina virtual. Cada aplicação é executada dentro de uma máquina virtual própria. Isso, independente. Isso faz essa separação entre, quer dizer, essa bagunceira entre endereçamento por conta da máquina virtual. A vantagem é que se travar, só trava uma coisa. Só trava uma coisa. E se travar também, você joga no chão, volta de novo, ele volta, sempre volta. Às vezes não, né? Mas assim, ó, o que é importante a gente pensar na máquina virtual? É que como funciona o processo de desenvolvimento então? O processo de desenvolvimento significa, eu faço o programa em Java, compilo, aí ele vai gerar um ponto class, não vai? Aí o ponto class é passado, se eu tiver um ambiente igual ao Eclipse, ele automaticamente ele compila, ele vai ser o código fonte agora de um outro utilitário que vai transformar isso em ponto, em um código executável do Dalvik, tá? Da máquina virtual. Então esse processo aí, ele vai acontecer todas as vezes. E aí... Oi? O MotoDev mesmo já é otimizado para Android, né? É um Eclipse otimizado para Android. É isso. Mas a gente tem um plugin, né, no Eclipse que faz isso sem a gente fazer mais nada. Já executa e já joga no dispositivo ou no emulador. Tá? Então não tem que fazer nada. Com aquele botão que eu compilava a aplicação anterior, ele continua compilando, já gerando o ponto .dex, que é o que é executado aqui. E aí ele já encapsula em ponto .apk, que seria o equivalente ao jar de Java, e já joga aqui. Se eu estiver conectado na USB, já joga aqui, já estou vendo. Com 2, 3 segundos eu já estou vendo a aplicação rodando aqui. Se eu tiver que usar no emulador, o emulador demora um pouquinho mais para carregar, e depois, se ele estando ligado direto também, vai funcionar. Qual que é a vantagem do emulador? É porque o emulador emula vários tipos de dispositivos. Né? Eu posso mudar o tipo de dispositivo emulado, enquanto com esse aqui vai sempre emular nessa mesma versão do software e também no mesmo tamanho de tela, coisas assim. Mas é sempre importante vocês, né, depois de vez em quando testar nele. Mas eu praticamente não preciso nem de dispositivo móvel físico para desenvolver para Android. Eu tenho um emulador muito potente que tem todas as características. Na verdade, ele é a máquina virtual do Dalvik executando ali. Tá? Ele é um dispositivo Android mesmo. Então ele tem tudo praticamente, com algumas exceções que depois no curso a gente pode falar. Mas coisinhas mais internas. Bom, então, subindo aí agora, a gente tem a parte que mais interessa para a gente que é desenvolvedor, que é o framework de aplicação. Então, framework é sempre o quê? Uma estrutura que facilita a construção de software. Porque com o framework eu já tenho classes prontas, eu só tenho que completar alguma coisa, eu só tenho que sobrescrever alguns métodos, e aí eu já tenho todo o sistema funcionando. Então facilita a minha vida. O framework de aplicação, que é essa parte azul, aí a penúltima camada, ele tem todos os gerenciadores que a gente de fato usa, que seria, por exemplo, gerenciamento de localização. Onde a gente já desenvolvemos lá na UFG, o pessoal ali da UFG tem uma empresa incubada dentro da UFG também, cujo nosso principal foco é a localização. Então, todos os sistemas baseados em localização interessam para a gente. Usar GPS, usar triangulação de antenas, usar Wi-Fi,
para localizar as pessoas ou os seus dispositivos. Eu vou fazer contato direto com o framework de aplicação. Obviamente, na pilha Android, a última camada é a camada de aplicação, né? É a camada que faz uso das outras todas, mas normalmente se comunica quase sempre com o framework de aplicação. Eu não falei, mas acho que eu só deixei assim, só mencionei que é possível a gente desenvolver um software em Android sem usar Java, sem usar todo esse SDK do Android. A gente pode usar um NDK, que é um outro conjunto de APIs. Esse conjunto de APIs eu tenho que programar em C, tá bom? Aí quem gosta de C ou então precisa de desempenho ou alguma outra questão que o framework normal não faz, aí tem que mexer com C. Mas aí eu falo para vocês têm que saber o que vocês estão mexendo, tá? Porque não é qualquer programadorzinho C que vai fazer as coisas legais lá não. Então tem que saber mesmo o que está mexendo para mexer lá no núcleo. Aí vocês vão mexer lá com as bibliotecas ali embaixo, ó, tá? Vou pular essa parte do meio aí. Bom, eu queria mostrar para vocês, né, algumas aplicações que eu acho legais, mas tem um monte. Eu gosto de colecionar esse negócio lá nos meus favoritos, então todo dia eu arrumo um monte de aplicações novas, às vezes algumas eu testo, outras eu só leio sobre elas. Por exemplo, tem o Instant Music Player lá na Google Play, que é um excelente reprodutor de mídia, né? Um media player. Então ele mostra as capas, tem um visual muito legal, parecido assim com coisas que a gente vê muito no iPhone, né? Que o apelo visual é muito grande. Dá para fazer isso tudo também no Android, eu quis mostrar isso. Ele é pago? Não, é gratuito, me parece. Insta Music. Insta Music. Tá aqui embaixo. E eu tenho uma outra aplicação que eu gostaria de mostrar para vocês, é que usa muito, né, os gestos, né, na tela, que você faz de rabisco na tela. Então, esse Gesture Search, ele busca itens, contatos, configurações, por meio dos rabiscos que a gente faz na tela, né? Então, lá mostrou lá um Hzinho ali, ele vai procurar tudo que tem H lá naquela lista de contatos, alguma coisa assim, tá? Então, são aplicaçõezinhas que vocês podem baixar. Uma grande vantagem do Google é isso, né? Quando eu tenho uma versão paga, normalmente eu tenho uma versão free, com menos recursos, para a gente testar e tal. Então isso é interessante também. Para vocês como desenvolvedores, é interessante essa abordagem, essa estratégia de venda, tá? E aí essa versão free, ela normalmente ela é subsidiada pelas empresas que jogam o quê? Propagandas lá dentro, né? Pode também, né? Apesar de eu não aconselhar isso. Mas é possível. Eu não vou esconder que isso é possível. Tá? Bom, uma outra aí é que quem tem gosta de ler notícias como eu, né? Gosta de juntar isso tudo, a gente tem vários agregadores de notícias, né? Esse aí é bem visual, ele monta como se fosse uma tela inicial, uma capa de jornal com as principais notícias que ele acha interessante, ou segundo algum critério ele organiza isso, né? Flipboard. Agrega vários canais em um único local. É interessante isso, porque às vezes tem que ficar pesquisando em vários locais, né? Hoje a agregação de notícias é uma coisa bem comum. Então, o diferencial desse daí é exatamente o visual, tá? O jeito que ele organiza as notícias. Agregadores tem um monte aí. Bom, até torrents, né? E quem fala que baixa torrents não é sempre ilegal não, né? Torrents na verdade nasceu para a gente baixar o quê? Coisas muito grandes rapidamente, principalmente o pessoal do código-fonte aberto, né? Baixar novas versões, novos sistemas operacionais rapidinho de várias fontes, né? Assim, torrents usa isso. E aí a gente pode baixar isso diretamente para o nosso dispositivo móvel, né? Então tem vários softwares desses aí. Eu escolhi o que todo mundo conhece aí no desktop aí, tá? Encontra e baixa arquivos aí direto para o seu smartphone também, tem uma versão então para isso. E a parte que eu mais gosto, né, porque é a minha área mesmo, a parte de localização, a parte de contexto, para vocês terem uma ideia, o que seria uma aplicação interessante que a gente teria aqui nesse dispositivo? Seria a aplicação que a gente está desenvolvendo. Aquela assim, eu quero que toda vez que eu estiver na sala de aula, na terça e quinta, que o meu dispositivo note isso e, por exemplo, jogue para o silencioso.
Se eu esquecer, ninguém vai me incomodar, eu não vou passar vergonha. Uma vez eu estava em Belo Horizonte fazendo defendendo um artigo, e aí eu ia explicar exatamente sobre isso. E na hora que antes de começar, estava assim, cheio de gente, minha esposa estava comigo. E aí o celular dela tocou, bem na hora, aquele barulhão, né? Ela esqueceu de... Então ela ficou toda, né? E eu ainda usei isso, coitada, ela ainda ficou pior ainda. E ela ficou mais vermelha na hora que eu falei, aí ó, se eu tivesse esse dispositivo aqui no aparelho dela, né? Ela não tinha passado essa vergonha, estava lotada. Era brincadeira, todo mundo entendeu. Mas o que eu quero dizer é que isso é um tipo de computação sensível ao contexto. É um objeto de estudo, de pesquisa nosso. Tá? Então a gente usa localização, usa data e hora, usa várias informações que a gente chama de informações de contexto para melhorar essa interação do dispositivo com você. Então, isso seria uma coisa interessante. Toda vez que eu estivesse na sala de aula, nas terças e quintas das 7 às 10, ele jogaria para a hora que eu saísse daquilo, ele notasse que eu já saí daquele contexto, ele voltaria ao normal de novo. Sem eu precisar ficar fazendo isso. Ah, eu estou na igreja, estou entrando na igreja. Aí o dispositivo tem um sistema que todo mundo que tem aquele sistema está jogando isso para silencioso. E eu não joguei. Aí o meu sistema pode falar assim para mim, olha, notamos que 90% das pessoas aqui nesse local estão deixando o seu dispositivo no silencioso. Gostaria de fazer isso também? Né? Eu nem notei, esqueci. Quer coisa mais chata do que isso, né? Tocar um celular na igreja, na escola, numa reunião, né? Isso é só uma aplicação, só uma possibilidade que a gente tem com a computação ubíqua. Como é que é? Pode ser Bluetooth ou então comunicação direta com o servidor. Todos os aparelhos estão fazendo isso, o servidor está casando essas informações e mandando de volta para mim. Tá? Normalmente isso é através de um servidor central, mas poderia ser por Bluetooth também. Então aqui ó, eu trouxe um exemplo só de uma mais conhecida, de uma rede social baseada em localização, que é o Foursquare. Vocês já ouviram falar dessa rede? Né? Essa rede ela só tem 20 milhões de usuários, ela é novinha. Tá? Então 20 milhões de usuários para uma única aplicação, para um único sistema, é interessante. Significa o seguinte, quando eu chego num restaurante e eu quero falar para os meus amigos que eu estou naquele restaurante, eu faço o que a gente chama de check-in. Né? Então eu vou lá, faço check-in, o dispositivo pega a localização minha, manda para o servidor, vai para a rede social. Usa o GPS ou qualquer outro meio de localização. Normalmente GPS. Mas GPS não pega em ambientes internos legal. Né? Então ele pode usar outros meios de localização sim. E aí ele manda isso para lá. E meus amigos sabendo que eu estou lá, eu posso também naquele local deixar um comentário, olha, a comida é horrível, o atendimento não presta. Ou contrário, né? Ah, não, muito legal, tal. Aquele lugar, eu estou nesse local, acabei de sair, quer dizer, eu posso usar a rede social baseada em localização mesmo. E eu tenho vários outros exemplos disso, mas o Foursquare é o mais popular no mundo. Então, quis só mostrar uma aplicação baseada em localização para vocês. Bom, se alguém perder ou tiver o seu celular roubado, né, e ele tiver Android, e ele lembrar que ele poderia ter instalado esse software aí, ajuda demais. Porque esse aqui, assim como outros, tem um monte também, se vocês fizerem uma pesquisa lá na Google Play, vocês vão ver que tem um monte que permite rastrear seus aparelhos, né, pela internet. Então, ele mesmo vai ligar o GPS ou outro meio de... Gente, eu estou falando de outros meios de localização. Isso é normal para vocês? Vocês entendem que tem outros meios de você pegar a posição da pessoa, localização? Não. Porque às vezes a gente tem a noção de que só GPS é a única forma de a gente pegar a localização. Se o meu celular não tem GPS... O que? O sinal do próprio sinal da operadora? Isso, a gente chama de triangulação de antenas de celular. Né? A gente pode obter uma certa precisão. Né? A gente tem como a gente fazer a triangulação e a gente ter uma... Eu já ouvi falar que celulares da Apple, mesmo com bateria desligada, então ele recebe o sinal da antena e transmite para onde está em casa de roupa, é verdade? Isso eu não sei te falar. Agora, uma coisa que eu sei te falar é que tanto o Google quanto a Apple estavam com problemas na justiça exatamente porque os celulares estavam mandando informação de localização de todo mundo sem a permissão dos seus usuários. Isso é verdade. Agora essa daí eu não sei te falar. Então,
Isso é verdade. Tá? Bom, então o Where's My Droid, né, onde está meu dispositivo, ele vai te ajudar a localizar seu dispositivo. Né? Já teve muitos casos, né, de pessoas que perderam e prenderam o ladrão por causa disso. Né? O besta ainda estava olhando para o celular, filmando, e a câmera liga, né, nessa hora, porque o dispositivo já é programado para isso. Ele filmando o rosto dele, né, filmando aonde ele estava e mandando a localização, a polícia chegou e prendeu o cara. Tá? Isso acontece. Então, quando a gente fala que não existe crime perfeito, isso é verdade, especialmente para o pessoal que rouba celulares aí mais inteligentes. Tá? Bom, eu mostrei assim algumas possibilidades. O que a gente consegue fazer com o Android? Assim, pra gente descontrair, o que eu não consigo fazer, né? Chover, só a dança do índio mesmo. Agora, ganhar na loteria, eu queria, com algum programa que vocês desenvolvessem, ajudasse a gente, mas eu não acredito muito não, tá? Então não consigo ainda. Mas eu não consigo mesmo, é isso, pessoal. Ó, me desculpe os torcedores, e a seleção brasileira também ganhar a Copa, tá difícil. Tá? Nem o melhor desenvolvedor para Android vai fazer isso aí. Tá? Não, é verdade, Mas não ganhou. Não, mas olha, tá certo. Ele quis dizer o seguinte: jogar, né? Jogar. Não, jogar não. Olha, jogar com o Corinthians, o Vila Nova jogou. Não ganhou. Bom, gente, agora só pra gente finalizar, o que eu preciso, né? Acho que pode ser uma pergunta que vocês estejam fazendo aí pra vocês mesmos. O que eu preciso então? Se eu quiser, se eu achar que isso é interessante, o que eu preciso para desenvolver para Android? Bom, da parte do hardware, né? Eu preciso de um computador. Eu prefiro um notebook, mas tem gente que gosta da tela maior aí e tal. Apesar que com o notebook eu posso ligar isso lá, porque o notebook eu levo para qualquer lugar. Mas um desktop, um notebook da vida aí, com Windows, a gente vai ver depois a característica do software, tá? E um dispositivo móvel com Android. Como eu falei, é recomendável que você tenha um aparelho desse. Até para testar, né? Para testar, você pode testar, como eu falei, com o emulador, mas é sempre bom testar fisicamente, porque algumas características é bom você testar. A localização, por exemplo, é mais fácil você testar andando, né? Dá para você inserindo coordenadas lá, mas não é a mesma coisa, tá? Então, assim, é recomendável. E por R$300, né, não é nada caro você comprar um dispositivo de R$300 a R$400. Tá? Bom, da parte de hardware, é isso que você precisa. Não precisa mais nada. Da parte de software, se eu estiver falando em sistema operacional, qual sistema operacional que eu tenho que escolher para desenvolver para Android? Qualquer um desses três, né? Windows, né? XP, Vista ou 7, o Linux, né? Para arquitetura i386. O Linux, pela base do Android da CPX, tem alguma vantagem? Não, nenhuma vantagem exatamente porque eles não fazem nada de diferente. Tudo vai ser compilado para a máquina virtual, para .dex. Então no final não tem nenhuma vantagem, tá? Então você não ganha nada a não ser o seu gosto pessoal, né? A sua facilidade já, a sua destreza já naquele sistema operacional. Certo? Então o macOS apenas para plataforma Intel, tá? Não para pessoal que tinha o chip, os outros quem conhece bastante A plataforma RISC não... RISC, exatamente. Isso. Então, o JDK, né, que é baixado gratuitamente também lá na Oracle, né? Se não me engano, a Sun foi comprada pela Oracle, né? Então, o JDK 5, 6 ou 7, tá? Eu não quis colocar o 7 porque o 7 está começando. Então a gente ainda tem alguns probleminhas. Os 5 e os 6 são testados. Eu mesmo já cansei de desenvolver, então esse eu posso falar com segurança, certo? O SDK do Android, que também é gratuito, você pode baixar no site do próprio Android, lá do Google Developer, né? Developer.android. Mas pesquisou no Google lá, vocês vão achar direitinho onde baixa. No curso a gente vai trabalhar essas questões também. Que mais? É recomendável que eu use um IDE. Eu gosto muito do Eclipse, mas quem gosta do NetBeans ou de um outro, né, que
tenha um suporte para desenvolvimento assim, de boa, tranquilo, tá? Então, no Eclipse eu gosto muito porque é o jeito do ambiente que eu já estou bem acostumado, então é o que eu uso. E sem conhecimento eu não vou a parte alguma. Não adianta eu baixar essas coisas todas que eu falei para você, instalar, minha máquina está arrumadinha. Sem conhecimento eu não faço nada. Sem querer fazer isso eu não faço nada mesmo, porque vocês sabem disso, o que move o mundo é a motivação, é a gente querer fazer. Não é fácil, por isso eu vou precisar também de disciplina. É difícil desenvolver para Android, assim como qualquer outro desenvolvimento. Por quê? Porque se você não conhece nada ou conhece um pouquinho, desenvolver de verdade significa que você tem que dominar aquilo. Você tem que olhar aquilo para baixo, não acima ou ao seu nível. Você tem que olhar aquilo como se aquilo fosse uma brincadeira de criança, para poder desenvolver de verdade. Então, isso só chega com conhecimento, disciplina e determinação. Bom, não tem como fazer isso, né? Além disso. E aí, como eu falei, né? Como é em Java, conhecimentos básicos de programação de computadores, se você não tiver, você vai ter muita dificuldade para começar a entrar no eixo, né? E conhecer a linguagem Java um pouco também já vai facilitar. Se não conhece, vai ter que aprender um pouco primeiro. Então, você vai ter um atraso. Se já tem isso, já está tranquilo para começar realmente a aprender. Bom, como eu falei que eu gosto de números, então eu gosto de finalizar as conclusões, considerações finais do que eu apresento, normalmente com números também. Isso são projeções, mas projeções em cima de dados reais e de gente que sabe fazer projeção, tá? Não é de pesquisa eleitoral, né? Que aí a gente faz do jeito que a gente quer. Então, Brasil, segundo, né, alguns institutos de consultoria e pesquisa, né, venderá 15 milhões de smartphones em 2012. Tá? 126 milhões de tablets devem ser vendidos em 2012 no mundo. Tablets, né? Interessa totalmente a quem desenvolve para Android também, não é só smartphone. Né? A fonte aí, ó, IHS iSupply. Então é uma consultoria internacional também que está sabendo o que está falando. Brasil vende 27,3 milhões de celulares no primeiro semestre. 27. A população do Brasil, né, que está chegando a 200 milhões, a gente pensar aí que mais de um oitavo dessa população, tá certo, né? Mais de um oitavo dessa população comprou algum dispositivo inteligente aí no primeiro semestre. Isso inclui todos os outros, né, plataformas que eu falei, não é só Android. Mas mostra o campo em crescimento e de onde 68% já é Android, a gente pode imaginar que tem muitos dispositivos sendo comprados e vendidos aí todos os dias, né? Estes números indicam um crescimento de 77% no mercado de smartphones e uma queda de 29% no mercado de celulares comuns. O que a gente pode pensar? Qual a tendência que a gente consegue ver aqui? Aqui, pessoal, se não acabar, vai ficar pequenininho a fatia de celulares comuns, né? A tendência é o quê? Daqui mais uns tempos, a gente ter praticamente acima de 95% de dispositivos móveis, né? E aí, deles, eu acho, pela tendência, que a maioria vai continuar sendo Android. Tá? Então a gente vai ter aí, próximo... Brasil hoje tem 260, mais ou menos, milhões de linhas de celulares, de dispositivos ativados, em funcionamento. Tá? Quer dizer, a gente tem mais celulares, mais dispositivos móveis do que pessoas no nosso país. Né? Então vamos imaginar que desses 260 mil, 250 daqui mais uns tempos poderiam ser dispositivos móveis inteligentes, né? E desses 250, pelo menos aí uns 180 milhões de aparelhos com Android. Então vocês têm uma grande capacidade de crescer, tá? Desses 27 milhões aí, se você for botar pela aquela coisa que você colocou lá, dá mais ou menos 19 milhões. Se a gente fizer essa... porque aquela lá era no mundo inteiro, né? O mercado mundial, né? Mas se a gente jogar isso para o Brasil, a gente teria mais ou menos isso, tá? É isso mesmo. Bom, eu
agora eu gostaria só de dar algumas informações para o pessoal que estiver interessado em fazer um curso, tá? Então, antes da gente fechar, que eu vou abrir ainda para dúvidas, tem mais uma. Onde seria esse curso? O Leonardo já adiantou, né? E o pessoal que estuda, que eu dou aula, né? As turmas que eu dou aula, já conversei com eles. Então o curso vai ser aqui na Unifam mesmo. A gente conseguiu organizar isso aí tranquilo aqui no... Quando? Normalmente a ideia nossa é o curso aos sábados pela manhã, tá? Então o Leonardo também. Hã? Quantos sábados? Isso. Bom, é um curso de 3 meses a ideia. É um curso para quem nunca viu Android, tá? Não é um curso avançado ainda. A ideia nossa é fazer depois, sim, a hora que tiver, né, mão de obra capacitada, já fazer um curso avançado. Mas a ideia é para aquele que nunca viu Android na vida ou nunca usou um dispositivo móvel Android. A facilidade de pagamento? Facilitar, é fácil, é passar. Não, mas isso aí a gente. Não, brincadeira. Não, a gente vai conversar sobre isso, tá? Assim, primeiro, a facilidade, sim, a gente vai organizar essas questões, tá? Mas assim, ó. Não, mas a pergunta dele. A gente sempre brinca, assim, porque o pessoal que me conhece já sabe que a gente sempre brinca mesmo. Desculpa pela brincadeira, mas a pergunta dele é importante. A gente depois vai conversar sobre essa questão, tá? E o curso é 3 meses, então daria R$180. Ah, por que você não colocou R$180? Não, é porque é mensal, tá? É um pagamento em 3 parcelas, só isso. Bom, eu queria... Aqui, agora, só para a gente finalizar, pessoal, quem quiser fazer a inscrição, inicialmente a gente vai passar uma lista, que quem tiver interesse, assina essa lista, tá? Sabendo como seria o curso. Depois eu vou, aí coloco o e-mail também, para eu poder facilitar o meu contato com vocês. A lista vai começar aqui. Ah, tá, vai começar aqui, tá? E aí depois disso, quem não tiver interesse ou depois se arrepender e quiser fazer o curso, pode mandar um e-mail para marcio@gmail.com, marciopsa, tá? Então, a ideia a gente só está dependendo de fechar uma turma agora para a gente poder começar. Tá? A gente já tem alguns alunos e está precisando só fechar mais alguma coisa e aí a gente deve começar. A minha ideia é começar no próximo sábado, mas eu acho que não dá pra gente fazer isso. Então é assim, imediato. Início, no máximo em 15 dias, por exemplo, a gente já começa. Tá? Gente, pessoal, só um minutinho. O nível de programação em Java? Não, é nível básico mesmo. É você entender o que é classe, como você cria um programa em Java básico. Não é nada, você não tem que entender nada muito além disso, tá? Porque o resto vai ser exatamente o objetivo do curso, ensinar, tá? E outra coisa, obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que não é fácil aguentar uma pessoa falando o tempo todo aí, tá? Mas eu espero que eu tenha passado para vocês um pouquinho desse universo que é o Android, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né? Vocês podem fazer, mas muito obrigado pela atenção de vocês, tá?